trabalhar, somos servos de Deus, janela e compartilhar. Será? Agora essa chamada está sendo gravada. Transferir para cá. E... Pronto, agora sim, estamos aí. Gente, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Né? Obrigado, Ana Luísa, pela sua oração. Principalmente você lembrou que o principal, o Edgar não falou, sou crente, né? Né? O principal de todos é que eu sou crente, então, assim, isso é muito importante, né? Então, seja bem-vindo, né? Vamos estar um momento agora da tarde, partilhando uma bênção contigo, né? Que eu penso, assim, que é muito interessante, né? Eu, numa das minhas pós-graduações, que foi em assessoria bíblica, né? Eu trabalhei a apocalíptica, né? Meu tema de trabalho, minha pesquisa, durante 2 anos, foi sobre a apocalíptica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, eu estudei o livro de Daniel, estudei o livro de Apocalipse e estudei os chamados textos apocalípticos do Evangelho, né? Apocalíptica de Jesus. E isso rendeu. A princípio, foi um trabalho, digamos assim, frutífero, que foi um trabalho muito técnico, né, para escrever TCC final de curso, né, a grande agonia de todo estudante, TCC de final de curso. Né, e depois, muitos anos mais tarde, né, ficou lá esse trabalho, ficou. Muitos anos mais tarde, o Espírito tocou em mim para entender e compreender esse tema que eu tenho trabalhado com muito carinho, um tema que me levou a uma mudança, né? Mudança de perspectiva, né? Tanto no meu pastorado quanto no meu estudo bíblico, quando então eu mudo a minha visão, quando eu entendo que o principal tema, né? Porque durante muito tempo a gente diz assim, o que é a Bíblia? Né? O que define a Bíblia? O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Ah, tá, muito bem. Mas qual é o objetivo da Bíblia? O que a Bíblia narra? Qual é o tema da Bíblia que você pega desde Gênesis até Apocalipse? Né? Qual é o tema que transpassa a Bíblia como um todo? Qual é o tema que liga a Bíblia como um todo? Né? Alguns teólogos vão dizer que é a história da salvação, né? Para quem gosta do alemão, né? O Heilsgeschichte, né? É a história da salvação. Mas mais tarde eu fui entendendo que, na verdade, o que une a Bíblia como um todo é batalha espiritual. É uma guerra espiritual que começa antes da fundação do mundo e ela só vai terminar na volta de Jesus. Então, toda a Bíblia vai estar unida, você vai ter que a luta passa por esse caminho. Então, vem comigo que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, né, sobre o nosso segundo tema. Né? O primeiro tema foi a convocação, né, que você já pode acessar lá no YouTube, que está gravado, né, um tempo atrás foi gravado, e a gente está lá disponível, o Batalha Espiritual 1, né, em que eu tenho toda uma base mais teórica, mais hermenêutica, que você pode acessar lá. Hoje nós estamos pensando, quando eu dividi essa temática em três momentos de estudo, né, eu estive pensando exatamente nas forças militares. Né? Se você pensa assim, nós estamos em guerra. Né? Se nós estamos em guerra, nós temos, primeiramente, a convocação. Né? Ela passa lá e aí quem é reservista é chamado, quem está nas forças principais já estão indo para a guerra, os reservistas são chamados, são treinados, né, para ir, e quem ainda está entrando para o serviço entra para uma fase de treinamento. Então, primeiramente, ele responde à convocação, tá certo? E eu creio que cada um de nós já respondeu à convocação. O dia que você aceitou Jesus, o dia que você disse, Senhor, eu te aceito, e que o Espírito Santo habitou em você, não é muito mais do que salvação para ir para o céu, você se alistou, você se engajou nas lutas, nas fileiras de lutas do Evangelho. Né? Você agora é membro do reino de Deus e faz parte dos exércitos, né, do Senhor. Então, lembrando aí quem é das antigas ou quem ainda trabalha com crianças, né, o nosso general é Cristo. Né? Então, a musiquinha que a gente cantou há muito tempo, hoje não está mais, né, nas paradas de sucesso, mas quem trabalha com as crianças, ainda vejo as crianças marchando lá, gritando, nosso general é Cristo. Né?
Então, assim, e é isso que eu quero dizer para você. Então, esse assunto da convocação, do chamado, da vocação, eu falei na primeira. Então, depois que você respondeu e você foi alistado e entrou para as forças, você passa por um período de treinamento, de entender quais são os equipamentos que você tem à sua disposição, quais as armas que você tem para lutar e quais os equipamentos para te defender. E, a princípio, o grande treinamento também que vai passar por esse período do treinamento é a razão pela qual você vai lutar. Por que eu vou lutar? Né? Qual é a luta que está aí? Então, o Edgar já compartilhou com você, né, por aí, 5 perguntas. Né? Se você não recebeu ainda, já vai estar recebendo já 5 perguntinhas, né, que é o seguinte, né, o Edgar disse, fui contra, viu? Mas o Edgar disse que no final ele vai escolher uma pessoa para responder as 5 perguntas. Né? Se a pessoa responder, né, vai ganhar um prêmio. Né? Vai ganhar galardões do céu. Né? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você hoje, né, é onde que acontece essa luta. Né? Onde que os níveis, os locais que essas lutas acontecem. Então, separando primeiro o que é guerra. Guerra é uma coisa mais ampla, que começa durante um tempo e vai por muito outro tempo. Né? E dentro da guerra, há uma guerra dividida em batalhas. Né? E as batalhas são regionais, são de campos, essas coisas assim. Dentro das batalhas, existem as lutas, tá certo? Então, você pensando na coisa mais genérica para o mais particular. Então, vou estar seguindo mais ou menos esse modelo. Essa guerra espiritual, ela começou muito antes de que nós existíssemos, muito antes da criação do ser humano, da criação dessa realidade que nós percebemos, ela nasce muito antes. Então, Efésios capítulo 6, verso 12, ele vai nos trazer uma dinâmica, né? Vai nos trazer uma determinação do campo de luta. Onde é que acontece a minha luta? Então, Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, onde que é essa luta? Né? No primeiro campo, né, de luta, ele não está no natural, mas ele está no sobrenatural, nas regiões celestiais. Então, você entendendo bem que nós temos, compreendo, né, entendo e milito com isso, né? Mas ao teu lado, ao teu redor agora, existe uma outra realidade, uma realidade paralela, né? uma realidade simultânea àquilo que você tem. Né? O Einstein estabeleceu isso como universos paralelos e outras coisas aí nesse caminho. Mas o que é fato é que, nesse exato momento, à sua volta, aí onde você está, tem anjos ao teu lado, amém? Tem anjos lhe protegendo, trabalhando, mas também tem anjos do mal, anjos caídos, que também estão aí para lhe atentar, para lhe perturbar. Então, entenda bem, essa realidade, essa luta do mundo, do campo espiritual, ela acontece ao teu redor, embora não seja perceptível, não seja tangível aos seus olhos, à sua realidade, ela existe e está aí. Quando eu penso nisso, no sobrenatural, eu sempre tenho na memória o servo do Eliseu, o Geazi. Né? Então, em um certo momento, o Eliseu vai dormir num certo local e, de manhã cedinho, né, cabe ao servo levantar para esquentar uma aguinha para fazer café. Né? Café é coisa boa. Então, ele foi lá, quando o Geazi levanta de manhã e bota a cara para fora, que ele vê a coisa lá fora, existem os exércitos assírios, se não me engano, estão do lado de fora. Né? Estão lá para pegar o Eliseu, para matar o Eliseu, etc. E aí o Geazi volta muito preocupado e volta assustado. E ele diz, Senhor, ai meu Senhor, lá fora o negócio está feio, lá tem exército para todo lado e a gente não tem como sair vivo daqui. Ah, tá bom. Aí o Eliseu, gentilmente, né, eu imagino assim como um paizão que abraça um filho, pega o servo, leva para fora
E aí ele mostra tudo, aí o Eliseu faz uma oração pelo Geazi, para que o Geazi pudesse ver o sobrenatural, para que Geazi pudesse ver todo o exército de anjos que estavam ao redor e que eram muito maiores do que os exércitos inimigos que estavam ali. Né? E aí, quando o Geazi vê, ele fica, né, vê o sobrenatural. Né? E esse sobrenatural atuou de tal forma de que todos os soldados que estavam ali em frente de Eliseu ficaram cegos, né? Ficaram sem visão, e o Eliseu guiou eles até dentro da Samaria. Quando o Eliseu ora para eles enxergarem de novo, eles estão todos cercados pelos exércitos de Israel. Então, você vê como é que a coisa funciona, o que é o mundo sobrenatural e como esse mundo sobrenatural interage e age dentro do nosso mundo natural, do nosso mundo. Tá? E, Silene, o seu microfone está aberto, Silene. Isso. Né? Então, assim, perceber isso com muita propriedade é muito importante, mas são os olhos da fé. Né? Uma das igrejas, o Apocalipse, né, quando a igreja que Jesus está do lado de fora da porta e bate na porta para entrar e diz, se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo. Quando Jesus fala do que ele precisa, que a igreja precisa, ele diz, olha, vocês precisam de ouro puro, comprem ouro puro, façam isso, e no final ele diz assim, olha, e adquiram um colírio, né, um colírio para ver as coisas de Deus. Então, essa é uma das minhas orações. Senhor, me arranja o colírio para que eu possa ver o sobrenatural, para que eu possa ver o que está acontecendo no mundo que não é tangível, que não é visível, mas que está à nossa volta. E uma das coisas que eu bem me admiro, né, porque as outras religiões não cristãs, né, outras religiões não cristãs que lidam com o sobrenatural, né, o pessoal espírita, as religiões de matriz afro e outras religiões, eles lidam com o sobrenatural de maneira muito forte. Né? Se você também gosta de filme, né, e assistiu Ghost, O Outro Lado da Vida, assistiu, o que mais? Tem um monte, né, dessas coisas. Os filmes trazem, né, os filmes trazem essa dimensão de pessoas que morrem, né, de pessoas que morrem e estão andando em meio às almas, ou o ser, né, o espírito está andando no meio, quer dizer, é um mundo paralelo em que nós humanos não vemos, mas que no filme apresenta que esses mortos ainda estão aí nesse caminho, como é o gosto do outro lado da vida, né, e tem essa dimensão. Isso seria outra dimensão, ela seria ver o sobrenatural. Né? O que eu creio de verdade, o que a Bíblia fala, é que tem anjos, e os anjos estão à nossa volta, os anjos estão a nosso serviço, os anjos estão conosco. Né? Mas a má notícia é que os malignos também estão. Né? Os malignos também estão à nossa volta, e isso é a nossa pauta de hoje. O que é que me protege? Quais são as armas que eu tenho para lutar nessa guerra espiritual, que, na verdade, a guerra não é minha, nasceu antes de mim e vai continuar depois de mim. A guerra começou antes da fundação do mundo e a guerra só vai terminar na volta de Jesus. Amém? Só quando Jesus volta, essa guerra termina, na volta de Jesus. Mas nós estamos aí lutando batalhas, nós fazemos parte da batalha espiritual, não da guerra. A guerra é maior do que eu, mas na batalha espiritual, que é a nossa batalha do dia a dia, e principalmente nas lutas. Então, caminhando, vamos ver um pouquinho como é que começa essa guerra, onde essa guerra começa. Se você está na Bíblia, quer acompanhar a Bíblia também, pode. Apocalipse, capítulo 12, verso 7, o capítulo 12, o capítulo 12 como um todo, eu vou estar falando. Mas no verso 7 a verso 9, vai dizer assim, olha, estourou uma guerra onde? No céu. Então, nós estamos falando, né, já falamos desse assunto na aula anterior, né, mas estourou uma guerra no céu. Então, essa guerra, o Miguel, né, o Miguel, que é um dos arcanjos, né, Satanás também era um dos arcanjos. Né, se você, do livro de Enoque, né, reporta Satanás como Satanael. Que os arcanjos todos terminam em El. Miguel, Rafael, né, Gabriel,
são todos com os arcanjos que estão em volta do trono de Deus, e Satanás era um deles, era Satanael. Ele estava lá nessa dinâmica, mas ele quis o lugar de Deus, conforme está no livro de Isaías, ele quis o lugar de Deus, e quando ele quis o lugar de Deus, ele abriu uma guerra, ele foi um trono, e na verdade ele queria tomar o lugar de Deus, ele queria ser Deus. Então começa uma guerra, e o Miguel e os anjos lutaram contra o dragão, porque Satanael é dragão, é Satanás, e aí depois você pode dizer como é que o coisa ruim é chamado aí na tua região, né? Que o nome, não falta nome para ele, né? Gabiroto, coisa ruim, mas tem nome aí, cão, tem nome para todo lado. E lutaram. Só que a primeira derrota de Satanás está aí. Ele foi derrotado no céu. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, e se chama Satanás, né, o sedutor de todo mundo. Então, se você gravar, está com a Bíblia aberta e quer gravar, é importante entender que não importa o nome, mas importa a função. Ele é o sedutor de todo mundo. E se você ler um pouquinho a Bíblia, ele começa seduzindo a Eva, lá no paraíso. Né? É Satanás, na forma de cobra, é ele que seduz a Eva. Porque qual é a função de Satanás? É seduzir todo o mundo. Então, ele está aí, é o papel dele, é a função dele, que ele está aí como todo. E aí não tem lugar mais para ele. Terminando esse texto, ele sim, e ele, Satanás, seus anjos, foram atirados para onde? Para a terra. Ele e seus anjos são atirados para a terra. Não estão mais no céu, mas estão no nosso mundo, estão na nossa realidade. Então, a primeira embate nessa luta, nessa guerra, o Satanás começou perdendo. Ele perdeu a primeira batalha. Nessa guerra, ele perdeu a primeira batalha, que é com o Miguel. E o Miguel ganha e ele fica fora. Bom, e vai continuando, né, no Apocalipse 12, então, quando ele é expulso do céu, ele olha para as promessas de Deus, porque Satanás, ele era arcanjo, ele era íntimo de Deus, né? A intimidade dele, ele fazia parte desse grupo que está ao redor do trono de Deus, né? Os seres viventes que estão em torno dele, que são os arcanjos, né, que têm esse poder todo, que são os emissários de Deus. E Satanás era um deles. Então, ele conhecia todos os projetos de Deus, ele conhecia todos os planos de Deus, ele fazia parte da intimidade de Deus, né? Então, quando ele vem para a Terra, ele sabe que tem alguma coisa nova para acontecer. Então, quando Deus envia o seu filho. Então, lá no verso 13, quando o dragão viu que tinha sido atirado para a Terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz a um filho homem. Então, a segunda coisa é mulher. A primeira luta, a primeira batalha aconteceu no céu, Satanás venceu. E ele vai para a segunda batalha. Então, ele diz assim, eu vou inibir o Filho de Deus de ser incorporado, de ter a encarnação, de ter a corporeidade do Filho de Deus, que é Jesus que vai nascer de Maria. Então, no primeiro momento, essa mulher é Maria, né? Ela é Maria. Ele se eu destruir a Maria, eu inibo a capacidade, né, dele de o Filho de Deus se incorporar, se tornar humano, que é uma das grandes invejas de Satanás, era se tornar humano, coisa que ele não conseguiu, né? E porque o humano é a menina dos olhos de Deus, mais inveja ainda de Satanás. E você vai entender por que ele tenta seduzir e destruir a obra de Deus. Então, ao mesmo tempo que essa mulher é protegida, é levada para o deserto e tal, então ela é Maria, e Jesus é protegido, e assim que nasce o menino é tomado para o céu, é defendido, ele não consegue. Segunda derrota, segundo round, segunda batalha, Satanás perdeu de novo, né? Ao mesmo tempo em que essa mulher, ela é Maria, ela é também a igreja. Ela significa também a igreja do Senhor Jesus, em que a igreja é protegida. Satanás não pode destruir a igreja. Não é à toa que nós temos 2000 anos de igreja. A igreja é protegida. O Espírito Santo de Deus protege a igreja, né? Algumas pessoas, uma teologia do Espírito Santo um pouco mais
mais light, né, entende que o Espírito Santo está preocupado em proteger profetas e não sei o quê. Bom, outra coisa, né, mas o Espírito protege o corpo, que é a igreja. A função dele é a igreja. Se você for fazer alguma coisa que vai prejudicar o corpo, tenha certeza, o Espírito vai te excluir, vai fazer alguma coisa para isso, porque o foco do Espírito é proteger a igreja. Né? Então, em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, você tem 7 bilhetinhos, 7 cartazinhas, uma a cada igreja do grupo de João. Né? A igreja de Éfeso, de Esmina, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. Então, em cada uma dessas igrejas, tem o papel do sedutor. Satanás ele consegue estar presente em cada uma dessas igrejas. Éfeso, a igreja mais forte, tal, mas você lembra-te de onde caíste. Você caiu da tua posição. Satanás conseguiu uma vitória lá em Éfeso. Esmirna é conhecida como sinagoga de Satanás, né? Doutrina do Balaão, dos Nicolaitas. A igreja de Pérgamo, conhecida como trono de Satanás. A igreja de Tiatira tinha a Jezabel, uma profetisa que seduzia a igreja, que fazia um bocado de coisa. Sardes tem o nome de que vives, mas está morto. Né? A igreja morta. Filadélfia, a igreja que tem uma porta aberta na frente dela, mas não tem força. A igreja fraquinha, que não tem força. Né? Laodiceia, a igreja que, eu vou te comentar, a igreja que Jesus está na porta do lado de fora batendo para entrar e não pode entrar. Mas em todas as 7 igrejas, independente de que ela seja mais forte ou mais fraca, né, por algumas categorias, em todas elas tem escrito assim, ó, ao vencedor darei tal prêmio. Ao vencedor. O que significa que todas as 7 igrejas, todas as 7 igrejas, elas têm vencedores. O Espírito Santo protege as igrejas e todo aquele que está lá na igreja é o âmbito da salvação e aos vencedores, e você tenha toda essa dinâmica, vai ser dado a vitória, vai ser dado a coroa final. Então você tem aí esse segundo momento em que Satanás é derrotado. Segunda batalha, segunda derrota. Satanás foi derrotado no céu, primeira batalha. Satanás agora é derrotado na segunda batalha, quando ele tenta pegar a igreja. Uma vez que ele está nessa segunda batalha, e ele está agora muito danado, ele já sabe que perdeu a primeira, já sabe que perdeu a segunda, e aí tem Apocalipse 12, 17, vai dizer assim, olha, o dragão ficou irado com a mulher. Por que ele ficou irado? Porque ele perdeu para a mulher. E foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem são esses? Quem são essas terceira batalha que Satanás está enfrentando? Quem? Quem é essas pessoas que guardam o mandamento de Deus, que são descendentes da mulher e guardam os mandamentos e o testemunho de Jesus? Vai bater no peito aí, ó. Vai assim, ó. Bota a mão no peito aí, bate aí com força assim, olha. Sou eu, é você. Satanás hoje, ele quer pegar quem? Né? Ele quer pegar quem? Ele quer pegar aqueles que têm intimidade com Deus, porque toca no sagrado. Então ele voltou, ele viu que perdeu no céu, ele viu que perdeu para a igreja. Então agora, o que ele quer? Ele quer tocar agora a membresia da igreja. Por isso agora ele está no terceiro nível. Se no primeiro nível foi lá, então, no segundo nível foi na igreja, terceiro nível agora é no pessoal, é no íntimo. Então, ao seu redor, você tem anjos e demônios em sua volta, tentando sempre, porque o papel do maligno é ser sedutor, é seduzir, é estar à sua volta. E não brinque. Né? Porque muito antes de você nascer, muito antes de existir o ser humano, Satanás já existia. Se ele tem experiência, ele sabe coisas que você admira do que ele sabe, inclusive a Bíblia. Então, vai lá. Então, nesse segundo momento, agora está no pessoal. Então, entenda que a luta, a batalha, ela é pessoal, tá com você agora, você está envolvido. Quer você queira, quer você não queira, você está envolvido nessa batalha aí agora e nessa luta. Né? Paulo, principalmente, Paulo traz para nós em Romanos 7, né, 20 a 23, um conflito pessoal
de uma luta interior, uma batalha que está acontecendo dentro do ser, dentro da cabeça dele, dentro dele. Porque ele diz assim, olha, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e se o pecado que habita em mim? Encontro essa lei quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porquanto, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está falando de um terceiro nível de batalha espiritual, que é que acontece dentro de cada um de nós. Né? Quando nós permitimos, como nós abrimos esse espaço, existe uma batalha espiritual acontecendo no interior de cada um de nós. Né? E aí, ainda agora, pensando agora nessa realidade da batalha espiritual, né, o Paulo traz as informações, Paulo tem essa preocupação, e ele vai dizer para Timóteo, né, Timóteo, olha, nos últimos tempos, né, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Quem são os espíritos enganadores? A ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Então, você tem essa dinâmica aí dos espíritos enganadores, ensino de demônios, ou seja, Satanás se faz passar por anjo de luz, né? Ele se faz passar lobo em pele de cordeiro. Então, muitas das coisas a gente, às vezes, se permite ser enganado, porque não pergunta para Deus de onde vem esse ensino, de onde vem essa dinâmica. Então, se você pensa, né, como eu gosto muito de jejum. Né, assim, eu pratico jejum semanalmente, toda semana, basicamente 3 vezes por semana. Eu sou um bom fariseu. Eu pratico jejum 3 vezes por semana. Né? Então, assim, e às vezes a gente imagina, né? Eu no início do meu ministério, ou antes ainda de ser pastor, eu imagino assim, mas se eu me dedicar à oração, se eu me dedicar ao jejum, eu vou ser tão poderoso, que Satanás vai ficar pelo menos a 1 quilômetro de distância, né? E eu imagino assim, quando eu olho para o texto de Jesus lá no Evangelho de Mateus, o momento em que Jesus é levado no deserto, e durante 40 dias, Jesus jejuou durante 40 dias. Eu imaginava, eu com 40 dias de jejum, não é não? Eu estaria tão poderoso que Satanás ficaria pelo menos a 1 quilômetro de distância de mim. E quando eu vejo Jesus, depois de 40 dias jejuando no deserto, ele tem Satanás bem do lado dele. Foi quando eu percebi que quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais você vai ser foco do inimigo. Quanto mais você crescer na fé, quanto mais você se dedicar à fé, aí, quanto mais isso, mais Satanás está interessado, porque você ganha intimidade com Deus, e ganhando intimidade com Deus, você está tolindo um lugar que era dele. Quando você tem intimidade com Deus, lembra, Satanás já foi íntimo de Deus, e quando você está na intimidade com Deus, você está tomando um lugar que um dia ele já esteve, e ele olha para você com inveja e diz, não pode ser. Não pode ser, eu preciso derrubar essa pessoa daí, porque essa intimidade não pode acontecer. Então ele diz assim, e ele tenta lá no texto lá de Mateus e de Lucas, no texto de Jesus, ele tenta Jesus com 3 coisas básicas da vida. Né? Primeira coisa, o pão. Né? Olha, transforma a pedra em pão. Assim, está dito aí, Jesus, não. O poder, né? Jesus, solta daqui lá embaixo, porque os anjos vão te amparar, o desafio do poder. E a terceira coisa, o desafio da propriedade. Olha, Satanás diz assim, olha, está aí o mundo inteiro, leva você Jesus a outra montanha, está aí o mundo inteiro. Se você prostrado me adorar, eu te darei o mundo inteiro. A grande mentira, porque o mundo não pertence. Você lembra que Satanás é o pai da mentira. O mundo não pertence a ele. O mundo nunca pertenceu a ele, o mundo é de Deus, foi Deus que fez. Mas ele precisava mentir, ele mentiu e propôs para Jesus. E tem muita gente sendo enganada pelas mentiras de Satanás, ele é o pai da mentira. Né? Eu vejo gente que, às vezes, em cena de possessão demoníaca, e às vezes aquele que está incorporado, que está tendo possessão demoníaca, começa a falar mal. Pastor fulano de tal faz isso, fulano faz aquilo, mas só que o pessoal não lembra, o pessoal tem essa hora a palavra do maligno como verdade. Ele não é o pai da verdade, ele não fala a verdade, ele é o pai da mentira e ele fala mentira. Então, se você tiver algum momento nesse ambiente,
Lembre que o que ele está falando é baseado em mentira e não é verdade. Ele prometeu para Jesus o mundo inteiro quando ele não era dono do mundo. Então, você pensando nessa questão. Então, o que acontece? O que vem nessa dinâmica desse terceiro nível de luta da batalha? Essa batalha está acontecendo hoje, amém? Se você entendeu, a primeira batalha estava no céu, Miguel ganhou. Segunda batalha, ele foi atrás da mulher, houve proteção, ele foi blindado, perdeu a segunda batalha. Ele vai para a terceira batalha. E essa batalha está acontecendo hoje. E eu e você fazemos parte dessa batalha. Somos soldados nessa luta, somos integrantes dessa luta. Né? Mas Paulo chama a atenção que nos últimos dias também, né, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, ó, anota aí, ó, quem é que tem Instagram? Vai anotando aí, olha. Amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, odiosos, amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-se. Olha que coisa, né? Olha, Paulo conseguiu uma lista aí de que como Satanás consegue seduzir. Todos esses que tem são seduções que Satanás conseguiu impor. E tem muita gente da igreja que não é que perdeu a salvação, mas está se permitindo ser usado por Satanás, porque está idolatrando. Né? O narcisismo hoje é a ponta principal, é o principal problema que a gente enfrenta hoje, é porque o narcisismo passou a ser visto como coisa do bem. Né? O ponto máximo do narcisismo é o Instagram. Né? Você vai lá, as pessoas... Você já viu alguém feio no Instagram? Né? Todo mundo é bonito, todo mundo é bonito, né? Todo mundo está comendo comida boa, todo mundo está sendo glutão, nos melhores restaurantes, as melhores comidas, as melhores companhias, as melhores viagens. O Instagram é o ponto máximo do narcisismo. Então tem aí essa questão. E aí nós começamos agora a tecer mais nesse terceiro nível dessa batalha que nós fazemos parte. Possessão e opressão. Possessão e opressão. Isso é uma pergunta que é muito dada, né? Uma pessoa trouxe para mim um relato, né, de que ele participa de uma igreja dessas pentecostais, né? Essas novas, né? As igrejas da parede preta, etc. Essas coisas que estão muito por aí na modinha. E lá na hora, eles estavam na hora da exaltação, né? Na hora que está cantando aquele louvor que pula, que faz aquela coisa toda, aquele momento. E nesse exato momento, a pessoa que estava dirigindo o louvor, dirigindo o momento de louvores, ficou possessa. Né? Ela incorporou uma entidade maligna, né? Caiu lá no chão e ficou, e o pessoal foi orar para expulsar, e ele trouxe para mim essa questão. Pastor, você pode uma pessoa, né? Pode uma pessoa, o crente, e essa é a pergunta, pode um crente ser possesso pelo maligno? Então, a resposta curta e grossa, não pode. Né? Se ela foi possessa por um espírito maligno, ela ainda não aceitou Jesus. Ela ainda não tem o Espírito, ainda não é templo do Espírito, porque na medida em que você é templo do Espírito, o inimigo não pode mais tomar posse naquilo que é propriedade de Deus. Então não haverá jamais possessão. Mas não se iluda, não tem possessão, mas tem opressão. Vamos ver isso. Então, a Bíblia diz para nós, lá em 1 Pedro 5,8, que Satanás está como ao derredor, em volta, como um leão que ruge. É isso aí, ó. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, tá certo? Anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, entenda bem, ele está ao derredor. Se você ler lá em livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, na primeira viagem do Satanás roda o mundo e vai prestar conta para Deus. Né? E aí Deus pergunta para Satanás, e aí, você viu lá meu servo fiel, Jó? Né? Aí que ele, não, Senhor, ele está indo, está joia. Né? Também o Senhor colocou uma cerca
Literalmente lá no texto de Jó. Você colocou uma cerca em volta dele e eu não posso chegar. Né? E aí a dinâmica de Jó começa com Deus permitindo Satanás aproximar mais do Jó. Né? Então, é como um leão que ruge ao redor. Então, Satanás, para entrar nesse campo aí, tem que ter a autorização de Deus. Né? Meus amigos, tende por todo motivo, Tiago, capítulo 1, verso 2, né? Tende por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. Glória a Deus. Eu não sei, eu vejo muita gente reclamar, pastor, eu estou no deserto. Não sei se você conhece essa expressão, se é usada aí na sua igreja. Eu estou passando um momento de deserto, a vida está muito ruim, está tudo dando errado, está tudo não sei o quê. Assim, meu irmão, a Bíblia diz, leia Tiago, capítulo 1, verso 2, verso 3, né? Tende por motivo de alegria o fato de passarem por provações. Né? Mas não é fácil não, viu? Não é fácil, não vou dizer que eu também não achei graça, não. Mas, olha, as provações vêm. Nós não podemos ter possesso. Nós não podemos ser possesso pelo inimigo. Né? Ângela, seu microfone está aberto. Né? Nós não podemos ser possessos pelo inimigo, mas o inimigo tem poderes de agir no seu entorno. Quantas pessoas, você vai dirigindo, ele está na boa, está cantando corinho, está cantando índio, eu vou para o céu, caminhando eu vou para cá, não, eu estou indo para o céu, estou indo de boa, dirigindo teu carro. Aí vem um cara, corta, te dá uma fechada, entra na frente, aí nasce em você, vem aquele ódio, aquela ira, aquela vontade de ir lá e tirar o cara do carro, dar uma pancada nele. Satanás não pode tomar conta de você, mas ele pode agir no teu entorno. É aí que entra o vigiar e orar. Né? Porque ele pode agir no teu entorno, ele pode usar pessoas que podem te ferir, ele pode usar circunstâncias que podem lhe tirar do seu centro. E isso ele pode. E é aí que entra o vigiar e orar, e é aí que entra a comunidade, é aí que entra as coisas que tem, porque ele pode isso. O próprio Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo, 2 Coríntios, capítulo 12, né, Paulo vai falar se você não pode falar, eu vou falar de um cara que está o terceiro céu, e etc. Vai falar da experiência do sobrenatural, a experiência que ele tem com o sobrenatural. Né? Mas depois ele vai dizer, olha, para que eu não me exaltasse, foi colocado um espinho na carne. Esse espinho na carne de Paulo é tão famoso, todo mundo sabe, ninguém sabe o que é. Paulo também não falou, e tudo que você souber que falar do espinho da carne é especulação, porque Paulo não determinou para a gente qual era o espinho. Né? E assim, eu orei 3 vezes, espinho na carne, mensageiro, ó, lê comigo aí, ó, espinho, né? Posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, mas não para me possuir. Né? Então ele tem esse poder que está aí. Né? Então 3 vezes, Paulo disse que quantas vezes? 3 vezes eu orei ao Senhor para me livrar desse espinho. E Deus disse para mim, olha, minha graça te basta, porque o poder, né, se aperfeiçoa na fraqueza. Então é aí que nós temos o grande desafio nesse terceiro nível de batalha. As 3 batalhas, tá certo? Então você entendeu, hoje nós temos 3 batalhas. Satanás passa por 3 batalhas, já perdeu a primeira, ele é um perdedor, ele é um derrotado, por isso ele está irado e tentando, ele sabe que o tempo dele está vindo, porque ele já perdeu a batalha, a segunda batalha ele já perdeu, com a vinda de Jesus vai concluir a segunda batalha, e ele sabe que ele está derrotado, ele precisa ter pressa, ele precisa ganhar o maior número de pessoas possíveis dentro do tempo que chama-se agora, porque ele sabe que a derrota final vem para ele. Então, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 a 5, nós queremos falar agora das armas e equipamentos. Né? Não são só armas são de ataques. Mas o que é que eu posso me proteger? O que é que me protege? Então, Paulo vai dizer para nós, porque as armas da nossa luta não são carnais. Então, não é para você sair daí agora, igual eu vi algumas influências, né, de crentes pegando em metralhadoras, pegando em armas. Né? Paulo está dizendo para nós que a nossa luta, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruímos raciocínios falaciosos, toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Deus. Olha que armas lindas, maravilhosas que você tem.
E em Filipenses, Paulo ainda em Filipenses capítulo 4, verso 8 e verso 9, para mim é o texto que eu mais amo na Bíblia, é o texto que eu mais gosto da Bíblia, né? Ele diz assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isto que ocupe o pensamento de vocês. Amém? Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Pense numa coisa difícil, é pensamento, né? Mas tem jeito. Se você dá chance ao teu pensamento de pensar coisas ruins, você fica cheio das coisas ruins. Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração na Bíblia, às vezes, é entendido, grande parte das vezes, é entendido como mente. O pensamento está no coração. Então é daí que saem as coisas ruins. Então preencha a tua mente com coisas boas e o que sai daí vai ser coisa boa. Né? Então, pensando naquilo que é o foco de hoje, onde está meu treinamento de hoje? Onde que nós estamos treinando de hoje? Efésios capítulo 6, do verso 11 em diante, tá certo, né? Tem um texto que é chamado da armadura de Deus. Da armadura de Deus. É uma armadura que, assim como no exército, né, a farda que o soldado usa, a arma que o soldado usa, a tecnologia que o soldado usa, os aviões que os soldados usam, os tanques de guerra que os soldados usam, o aparato militar que o soldado usa não pertence a ele. Tanto é que ele volta para casa, ele volta sem nada, né? Tudo aquilo que ele usou na guerra não lhe pertence. Por isso que a armadura é de Deus, não é sua. Ela não lhe pertence. A armadura é de Deus, mas é lhe dado o direito de usá-la. É lhe dado o direito de usá-la, assim como o soldado, né? Mas depois eu respondo aí, tá, Helena? Né? Dado, é o direito de usar temporariamente essa armadura, tá certo? Então é isso que eu quero focar agora para essa armadura, né? Então, a vestimenta, primeira coisa, primeiro foco todo, não dá, né? Não dá para usar parte da armadura. A armadura só tem efeito se toda a armadura estiver vestida, se tem inteiramente na armadura, tá certo? Se a armadura for só um pedacinho, for só uma parte da armadura que você está usando, né? Se for só uma parte da armadura, ela não tem a eficiência. Ah, mas tem poder, faz alguma coisa? Faz, né? Por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta, eu sou ciclista de estrada, eu gosto de pedalar por fora aí nas estradas da vida, né? Bom, e a gente usa capacete, né? Tá certo, né? E o capacete, ele serve para proteger a cabeça da gente, mas grande parte da bicicleta, o carro atropela, quebra a perna, quebra o braço, quebra tudo, e não protegeu de nada, mas o capacete protegeu a cabeça. Então, essa é uma dinâmica hoje muito forte, porque a maioria da igreja está pensando como ciclista ou como motociclista. Bota só o capacete, que é o capacete da salvação. A maioria da igreja hoje é assim, se eu estou salvo, o resto acabou. Não é. O capacete da salvação, a salvação, é apenas um dos elementos de proteção. Então, vamos ver toda essa armadura de Deus, que é a nossa luta dentro aí. Então, venha comigo, vamos falar um pouquinho, eu vou usar aqui a imagem essa aqui, eu vou usar essa imagem que eu vou falando de todas as forças. Eu estou me baseando aí no texto de Efésios, viu, gente? Vamos pensar agora de acordo com Efésios 6, 14 a 18, né? Aí eu tenho a imagem do soldado romano, né? Possivelmente soldado romano, um soldado de antigamente, né? Com toda a armadura completa. Você imagina, essa aí é a maneira que eu imagino que você vai estar protegido, vai estar blindado se você tiver toda a armadura. Primeira coisa em ordem aqui, tá certo? Cinto da verdade. O cinto da verdade. Você imaginar, antigamente, nessa época aí, né, que o texto foi escrito, ainda não tem calça comprida, né? Não tem. Todo mundo usa vestido. Todo mundo. Os homens, as mulheres. Certo que tem diferenças as roupas, mas todo mundo usa vestido. E as mulheres vão entender mais disso aqui agora, né? Como é que é a mulherada? Dá para correr com vestido longo? Imagine aí vocês, dá para correr com vestido longo?
Né? A mulher entende mais disso. Né? Eu sei que a minha esposa, quando está com o vestido longo, vai entrar, até para entrar no carro, ela tem dificuldade. Tem que entrar de lado, botar as pernas junto. Então, a primeira coisa, quando ia para um cenário de embate do soldado, uma vez que ele usava roupa comprida, era puxar essa roupa para cima e o cinto ele servia para amarrar essa roupa, tá certo, né? Para cingir, amarrar essa roupa, para ele ter mobilidade, para ele poder andar, para ele poder correr, para ele poder ir para um lado e para o outro. Então, esse cinto ele era fundamental, né? Porque ele tinha assim. Então, esse cinto, Paulo diz para nós que é o cinto da verdade. É a verdade que cinge, né? O diabo é conhecido como o pai da mentira, o pai da mentira. E é a verdade que nos potencializa. É a verdade, como diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Né? Então, assim, é a verdade, esse lidar com a verdade. E isso não é fácil. Né? Se você já passou por algum evento de mentira, né, que você contou uma mentira e depois a coisa ficou tão difícil em que você tinha que fazer outras mentiras para poder ir salvaguardando a primeira mentira. Né? Então, você vai ficando preso, vai ficando enrolado, vai criando tipo uma bola de neve que te foi enrolando na volta das coisas. Né? Mas, na verdade, quando você tem a verdade, quando você usa da verdade, você falta a verdade, você tem a liberdade de lutar, de continuar na luta, de levar a luta adiante, porque você está baseado na verdade. Então, a primeira coisa é ter o cinto da verdade, é usar, colocar a farda, botar o cinto da verdade, porque é o cinto da verdade que vai lhe dar essa mobilidade de você estar andando. A segunda coisa é o colete, né? Colete para hoje em dia o soldado, todo militar que está trabalhando na rua, que está exposto, ele é obrigado a ter o colete à prova de bala, né? O colete que pode lhe salvar a vida. Não, esse colete na armadura de Deus, esse colete é a justiça, é não ter dois pesos e duas medidas, é ser justo com todas as coisas. Essa justiça, né, ela passa por todos os âmbitos. É a justiça social, é a justiça, toda a justiça. Assim, essa coraça que lhe protege é você ser um lutador em prol da justiça. E quando você é justo, quando você dá a vida por uma causa justa, né, essa proteção fica muito mais forte, muito mais clara para você. Então, colocando o colete, né, à prova de injustiças, à prova de injustiças. Né? Terceira coisa, calçados os pés com o evangelho da paz. Calçados os pés com o evangelho da paz. O grande evento, né, se você estuda a história antiga ou passou por lá, o grande evento de novidades dos exércitos de Alexandre o Grande, que dominou o mundo, é que ele conseguiu criar sapatos, calçados militares para o seu exército que os espinhos não atravessavam, né, que davam uma mobilidade maior. Então, seus soldados poderiam avançar nos campos de batalha porque estavam protegidos contra a intempérie, contra o frio, contra o calor, contra os espinhos, contra as pedras. Né? Se você, como eu, quando vai na praia, como eu nunca ando descalço, eu tenho os pés muito sensíveis, né? Pele muito fina. Aí bateu na areia quente, pronto, acabou. Sai correndo, pula, grita, procura onde é que tem areiazinha mais friazinha para botar o pé, alguma coisa para botar o chinelo, porque você não suporta. Então, você imagina o quanto que uns pés desprotegidos tiram a tua potência, a potência de luta, de embate. Mas o que calça os teus pés é o evangelho. Mas não é qualquer evangelho, não é qualquer boa nova, é a boa nova da paz de Cristo. Então, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, é a boa nova, é aquilo que lhe causa uma proteção, uma mobilidade para você andar, os pés que você tem protegido pelo evangelho da paz, não é o evangelho do confronto, não é o evangelho da polarização. Nós estamos vivendo muito isso hoje, evangelho do confronto, evangelho da polarização. Então, mas esse é o evangelho que calça os teus pés, é o evangelho que traz o shalom, que traz a paz de Cristo a todos os corações. A quarta coisa, que é 1, 2, 3, 4, a quinta coisa
A quinta coisa que ele traz aí é o capacete, né? Esse está fácil de entender. É o capacete da salvação, né? É o que protege a tua cabeça, é o que protege a tua vida. É a certeza que você tem, que você aceitou Jesus, que o Espírito habita no teu coração e que agora você está salvo. Essa consciência, essa certeza lhe dá uma força tremenda. Por exemplo, os exércitos romanos não lutavam de noite. Não lutavam de noite, né? Porque eles criam que o Deus Sol, né? O Sol era um Deus, é uma divindade. E quando a divindade estava no céu, eles estavam protegidos. Ele olhava e dizia: o meu Deus está ali, a minha divindade está ali. E o soldado se revestia de uma força profunda, de uma capacidade de luta profunda, porque ele sabia que o Deus Sol estava ali lhe guiando e lhe fazendo força. Quando você entende que você está salvo, você crê na salvação, você aceita Jesus e tem na sua vida, você ganha uma força extra, porque a morte não pode mais lhe tocar e você ganha um impulso tremendo. Então, esses 5 elementos que eu falei até agora, eles são elementos de defesa, são um fardamento que lhe protege, né? Opa, eu faltei um, né? Faltei o escudo da fé, né? Que eu falei que era 6, 1, 2, 3, 4, 5, são 6, né? O escudo da fé, voltando um aí, antes do capacete da salvação, o escudo da fé, né? Onde que ele diz que o escudo protege dos dardos inflamados do inimigo, né? Então, se eu tenho o capacete da salvação e se eu tenho o escudo da fé, eu tenho, até então, eu tenho equipamentos que me protegem dos ataques. É o que me alivia. Imagina você, se você está num confronto, se você tem a armadura completa, você tem muita coisa para lhe proteger. Ah, mas pastor, se eu tiver uma arma na mão, um bandido hoje, que não tem colete, não tem nada, ele tem um revólver na mão, ele assalta, atira, mata, porque nós também estamos desprotegidos, né? Mas se o cara tiver uma arma na mão, o soldado que está. Por que o soldado enfrenta um bandido de mão armada? Porque ele tem todas as proteções, o capacete, ele tem colete à prova de bala, ele tem treinamento, ele tem armas para tirar. Então, ele tem essa dinâmica. Então, precisa entender que também nós, crentes, na nossa batalha, na nossa luta do dia a dia, nos confrontos que nós temos com o inimigo, nós precisamos ter a nossa armadura que nos protege, que nos mantém vivos e fortes diante disso. Agora, tem 2 coisas que são armas. Que até então eu falei de uma armadura que defende, tem 2 armas: a espada do Espírito e a oração, né? São 2 armas que estão envolvidas aí, né? A espada do Espírito, ela todos conhecem, é muito comum entre nós essa metáfora, é a palavra de Deus, né? E você tem que ela é uma espada capaz de separar juntas e medulas, é uma espada muito, muito forte, muito fiel. Então, é necessário. Nós estamos aqui na escola de oração, porque estamos aqui focados, entendendo que se você não tiver preparado, se você não tem um estudo sistemático das Escrituras, se você não sabe as Escrituras, né, que é a sua arma de ataque, Satanás vai lhe usar com muita certeza. Lembrem lá, tire um tempo depois, estude lá no Evangelho, o confronto de Satanás com Jesus no deserto, né? É quando então ele propõe para Jesus algumas coisas, e Jesus responde a ele com as Escrituras, né? Com a sagrada, com a espada. Jesus protege, porque ele usa as Escrituras contra nós, mas se você não tiver protegido, não tiver arma, se não souber o manuseio, não dá para, na hora da batalha, não dá para mandar um soldado para a guerra e colocar na mão dele um fuzil aí, um AK, um fuzil desses modernos aí, né? É uma arma dessa moderna que atira, não sei quantos mil tiros por minuto. Mas chega na hora da batalha, você tem a arma na mão. Amém? Está comigo? Você tem a arma na mão, mas você não sabe usar a arma. O que adianta? O que adianta uma arma na mão de quem não sabe usar? Hã? Então, não adianta nada. A mesma vez, às vezes, a Bíblia está na mão de muita gente, mas saber usar a Bíblia é a arma, é a espada do Espírito. E, finalmente, vai dizer a oração. A oração. A arma de ataque. O mundo acontece no mundo espiritual, e o que você tem de arma é a oração.
Um crente vence o maligno com a oração, com a palavra e com a oração. Por isso a escola de oração, por isso o MNO, por isso as nossas torres de oração, porque entendemos que a arma que nós podemos enfrentar nessa batalha, nessa terceira batalha, é entender que a arma que nós temos disponíveis para nós é a oração. Então, se você entendeu hoje aqui o que eu quis dizer, como Paulo disse para Timóteo, né, que o bom soldado de Cristo, lembrando que nós somos soldados, lembrando que nosso general é Cristo, né, o bom soldado de Cristo, não se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, isso é muito forte para mim, é muito entender que você foi convocado, que você se alistou, e que ninguém, não existe, até que hoje já existe, né? Até então não existia soldado de meio período, né? Não dava para você lutar na guerra, agora assim, olha, acabou meu horário, 6 horas da tarde, ó, comandante, eu vou para casa que acabou minha hora da guerra, né? Não tinha isso, né? Hoje em dia, com as guerras eletrônicas, tem, né? Mas é entender que você é soldado full-time, 24/7. Você é soldado de Cristo em todo tempo e em todo momento e a toda hora. Em nome de Jesus. Amém. Então, respondendo aí, a pessoa fez uma pergunta aí bem grande. Deixa eu tentar aqui. Pastor, o senhor mencionou que o mundo não é de Satanás, e sim de Deus. E que ele mentiu quando ofereceu o mundo a Jesus, se prostrado adorasse, né?